Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Glorinha. Lei Orgânica é a principal lei do município, é a lei que organiza o funcionamento dos seus poderes, suas principais regras. Vamos conhecer essas regras sempre com o foco na preparação para a prova do concurso público que vocês vão enfrentar. Então eu vou apresentar aqui a lei para vocês e depois a gente vai resolver algumas questões. Eu vou deixar as questões disponíveis para que vocês possam tentar resolver e depois teremos aqui a correção dessas questões que eu vou elaborar no estilo da banca, tentando adivinhar como que este conteúdo que nós vamos estudar será cobrado na prova. Além disso, é claro, ao longo da aula, apresentando o conteúdo, eu vou indicando para vocês como que a banca costuma perguntar isso em provas, para que vocês já tenham sempre esse estudo bem direcionado. No estudo da legislação municipal, é muito importante que vocês assistam os vídeos, tentem resolver as questões no final da aula e também façam leituras de revisão. É muito importante que vocês leiam e releiam para ficar com esse conteúdo bem fixado na memória. Chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos ao trabalho. E a gente tem, então, no artigo 1º da Lei Orgânica, que o município de Glorinha, como a gente sabe, faz parte do Brasil, adotando a sua autonomia política, administrativa, financeira e legislativa, nos termos das constituições e desta Lei Orgânica. Quando esta Lei Orgânica foi feita, foi mantido o então território do município de Glorinha e os limites do município só podem ser alterados com as regras da legislação estadual. A divisão do município também pode ser feita em distritos, dependendo sempre de lei, e a lei pode criar também cargo de subprefeito, que é para atuar em distritos afastados da sede do município. Símbolos do município de Glorinha são o brasão, a bandeira e o hino. Pessoal, até aqui, esses 3 primeiros artigos não tem nada muito relevante que costume ser cobrado em prova. Até pode aparecer em questões, mas é mais difícil. Já o artigo 4º tem uma possível questão de prova. Porque o artigo 4º apresenta os 2 poderes do município que nós vamos estudar hoje. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Esses 2 poderes do município são independentes e harmônicos entre si. A gente vai ver aqui quais são as funções do legislativo e quais são as funções do executivo. E um não deve interferir no outro. Cada um deve fazer a sua função. Também não pode um poder passar as suas funções para o outro. E nenhum cidadão investido na função de um estar ao mesmo tempo no outro. Tudo isso a gente vai entender ao longo da aula. O que eu quero que vocês tenham muito cuidado aqui. Quando a gente estuda a Constituição Federal, lá na Constituição a gente encontra 3 poderes. Porque na Constituição a gente tem o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que são poderes do Estado, do Rio Grande do Sul e da União Federal. Agora, os municípios não possuem poder judiciário próprio. O poder judiciário sempre é estadual ou federal. E a banca, tentando te enganar, pode fazer uma questão dizendo: são poderes do município, legislativo, executivo e judiciário. Nesse caso está errado, porque os poderes do município são apenas esses 2. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Numa questão de prova sobre a lei orgânica, nós só temos esses 2 poderes como resposta. Agora, quando a questão é sobre a Constituição Federal, lá na Constituição a gente vai ter os 3 poderes, porque lá não está falando no município, lá está falando em âmbito estadual ou em âmbito federal. Bom, por que eu posso dizer que o município de Glorinha é autônomo? Como que se expressa essa autonomia do município de Glorinha? Ela se expressa com a eleição direta dos vereadores, porque o povo de Glorinha, de 4 em 4 anos, vai às urnas e elege os seus representantes, os vereadores. Também a gente pode ver a autonomia do município porque o mesmo povo que elege os vereadores também elege prefeito e vice, que vão administrar o município por 4 anos. E também porque existe uma administração própria,
que cuida dos interesses do município, decretando e arrecadando os tributos e também organizando os serviços locais, que é a própria prefeitura, essa administração própria. Então, por esses motivos, a gente pode identificar que o município de Glorinha tem autonomia. E a banca pode perguntar na tua prova como que se expressa a autonomia do município. E é por essas três formas. Quanto à competência municipal, a gente tem no artigo 6º uma grande lista de competências do município, aquilo que cabe ao município de Glorinha fazer. E a banca pode perguntar quais são essas competências. O município vai se organizar administrativamente, vai decretar as suas normas, suas leis, administrar os seus bens, o seu patrimônio. O município tem o poder de desapropriar na forma prevista na lei. O município cuida dos serviços públicos locais, podendo prestar diretamente ou conceder para iniciativa privada. O município vai organizar o seu quadro de servidores, elaborar o plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento urbano, normas de prevenção e controle da poluição, concessão do transporte coletivo, e o município vai definir quais são as tarifas, itinerários e pontos e paradas dos transportes, inclusive táxi, regulamentar o uso dos logradouros públicos, disciplinar serviços de carga e descarga, estabelecer servidões, disciplinar a limpeza dos espaços públicos, a coleta do lixo e dispor sobre prevenção de incêndio, instituir e arrecadar tributos, licenciar estabelecimentos. Essa é uma competência muito importante. Para qualquer atividade funcionar no município, precisa ter um alvará da prefeitura, uma licença de funcionamento. Por que isso? Porque a prefeitura vai verificar, por meio dos seus fiscais, se o estabelecimento atende todos os requisitos da lei, para não colocar em risco a saúde, higiene e bem-estar da população. O município também vai fixar os feriados municipais e o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Aqui também é uma informação importante para a prova, porque nós temos feriados estaduais, feriados federais e feriados municipais. Cada município tem os seus feriados. Por isso que acontece de ter dias que é feriado em Glorinha e não é feriado em Gravataí, ou vice-versa, porque cada município vai definir os seus feriados. Então, Glorinha também fixa alguns feriados municipais. O município legisla sobre o serviço funerário e cemitérios, interdita edificações que estejam em ruínas, regulamenta a publicidade por meio de cartazes, anúncios, também regulamenta as competições esportivas, legisla sobre a apreensão e depósito de semoventes e mercadorias em caso de descumprimento da lei. Aqui no Código de Posturas eles vão definir como que funciona a apreensão de mercadorias e tudo mais. Legislar sobre serviços públicos, estabelecer penalidades aplicáveis, também prover tudo que trate do interesse peculiar do município, criar, organizar e suprimir distritos, que são aquelas localidades afastadas da sede do município, dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos, isso também vai estar lá no Código de Posturas. Dispor ainda sobre o registro, vacinação e captura de animais e promover serviços de mercados, feiras, matadouros, construção, conservação de estradas, transportes coletivos municipais e iluminação pública. O artigo 7º foi declarado inconstitucional, por isso não nos interessa. E o artigo 8º vai trazer competências do município concorrentemente com a União ou Estado. O que significa isso? Aqui no artigo 8º, nós temos competências que cabem ao município junto com o governo federal e com o governo estadual. E a banca, na tua prova, pode tentar te confundir misturando atribuições que são só do município, que a gente viu no artigo 6º, com essas concorrentes do artigo 8º. Então, a gente tem que diferenciar. Aqui no artigo 8º, estão competências que não são só da prefeitura. São coisas que o município vai fazer, muitas vezes, ao mesmo tempo que o governo estadual e que o governo federal também estão fazendo. Todos vão atuar nessas áreas. E aqui é o respeito à Constituição e às leis, preservação do patrimônio público, saúde, higiene, direito das pessoas com deficiência, proteção de documentos, obras e bens de valor histórico, artístico e cultural, incluindo aqui o tombamento de bens, impedir a descaracterização de obras de arte,
meios de acesso à cultura, educação e ciência, proteção ambiental, incluindo florestas, fauna e flora, incentivo, fomento à produção agropecuária, construção de moradias e melhoria da condição habitacional e saneamento básico, combate à pobreza por meio do serviço social, registro da concessão de direitos de exploração de recursos no território do município, política de educação para a segurança no trânsito, estímulo à educação e prática de esportes, abertura de estradas e caminhos, fiscalização de alimentos. Aqui a gente vai ter trabalhos da Anvisa, da agência da Autoridade Sanitária Estadual e também do município. Todos atuam fiscalizando a questão dos alimentos. Tomar também medidas para restringir mortalidade e invalidez infantil, promoção da defesa sanitária vegetal e animal, extinção de insetos e animais daninhos, amparar maternidade, infância, idosos e desvalidos, mais uma vez o serviço social, incentivo ao comércio, indústria, agricultura e turismo, proteção da juventude contra qualquer forma de exploração e também ter um sistema de defesa civil para atuar em casos de emergência ou calamidades. Então, pessoal, todas essas são competências que o município desenvolve e conta com parceria do governo federal e do governo estadual. O artigo 9º apresenta algumas vedações, algumas proibições ao município. A banca pode perguntar na tua prova o que é vedado, o que é proibido ao município. Primeiro, o município não pode usar nenhum estabelecimento gráfico, jornal, nenhum meio de comunicação para fazer propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Toda publicidade que a prefeitura vai fazer tem que ter caráter informativo, educativo ou de orientação social. Não pode usar a publicidade da prefeitura para fazer campanha política, por exemplo. Segunda proibição, o município não se mete com religião. O município não se mete com religião porque ele não pode criar cultos religiosos ou igrejas, nem subvencioná-las, quer dizer, não pode dar dinheiro para elas, nem embaraçar, nem impedir o exercício ou manter com seus representantes relações de dependência ou aliança. Também é vedado ao município instituir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça, recusar fé a documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão ou perdão de dívida, e instituir tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação equivalente, estabelecer a diferença tributária entre bens e serviços, cobrar tributos quanto a fatos ocorridos antes da lei que instituiu ou no mesmo ano que foi publicada a lei que instituiu os tributos. Também é vedado utilizar tributos com efeito de confisco. O valor do tributo não pode ser tão alto a ponto de estar sendo tomada a propriedade. Também não pode estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por tributos, ressalvada, quer dizer, exceto cobrança de pedágio por vias conservadas, porque pedágio pode ser instituído. E tem ainda as imunidades de impostos. O município não pode instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços do governo federal, que é a União, ou do Estado, ou de outros municípios. Um ente público não cobra impostos do outro. Essa é a chamada imunidade tributária recíproca, né? Um ente público não cobra impostos do outro. Então, os prédios do governo federal ou estadual instalados no município de Glorinha não precisam pagar IPTU, por exemplo, para a prefeitura. Também não pode instituir impostos sobre templos de qualquer culto. A imunidade, então, para as atividades religiosas. Também patrimônio dos partidos políticos e o livro, jornal e papel destinado para sua impressão. Todas essas imunidades vêm lá da Constituição Federal, né? Estão aqui repetidas e podem ser perguntadas na prova de vocês. A banca gosta muito de perguntar quais são essas vedações, quais são essas proibições que a gente acabou de ver aqui. Muito bem, concluímos então mais um capítulo do nosso estudo. O nosso próximo assunto é o poder legislativo. Nós vamos estudar todas as regras aqui do poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e depois vamos estudar as regras do poder executivo da prefeitura. Bom, o poder legislativo é constituído
por representantes eleitos pelo povo para o mandato de 4 anos. Esses representantes são os vereadores, que aqui em Glorinha são 9 vereadores. Cada município tem a sua quantidade de vereadores definida na sua lei, de acordo, claro, com a sua população, atendendo os limites da Constituição Federal. E aqui em Glorinha nós temos, então, 9 vereadores. E essa pode ser uma pergunta da prova. Quantos vereadores tem no município? Não esquece, são 9 vereadores aqui no município de Glorinha. Bom, condições de elegibilidade são requisitos para que alguém possa ser vereador. Tem que ser brasileiro, e aqui uma informação importante, não precisa ser brasileiro nato. Lá na Constituição, no artigo 12, parágrafo 3º, tem alguns cargos que exigem que seja brasileiro nato, como presidente da República, ministro do STF, dentre outros. Para ser vereador, não é necessário ser brasileiro nato, basta ser brasileiro. Tem que estar no pleno exercício dos seus direitos políticos, tem que estar alistado como eleitor, ter domicílio eleitoral na circunscrição, no município, filiação partidária, idade mínima de 18 anos, aqui também eles podem perguntar qual é a idade mínima, e ser alfabetizado. Os vereadores, todo ano, até o dia 31 de março, devem declarar o seu patrimônio ao Poder Legislativo. Então, todo ano, os vereadores vão declarar qual é o seu patrimônio. Isso é feito para acompanhar a evolução patrimonial, porque se um vereador, sem nenhum motivo, começa a enriquecer, pode-se desconfiar que tem alguma corrupção acontecendo, alguma coisa do tipo, e aí vai ser investigado. Então, os vereadores sempre vão fazer a declaração anual. Funcionamento da Câmara. A Câmara vai se reunir normalmente de 1º de março a 31 de dezembro. Esse é o período normal de funcionamento. Nesse período, ela deve funcionar no mínimo uma vez por semana. A primeira sessão de cada legislatura, de cada mandato de 4 anos, vai ser no dia 1º de janeiro. Nessa sessão do dia 1º de janeiro, os vereadores, prefeito e vice vão tomar posse e os vereadores já vão eleger a mesa. A mesa são os vereadores que vão comandar a casa. Vai ter o presidente da Câmara, vice-presidente, secretário. A Câmara também elege as suas comissões que vão funcionar. A gente tem aqui no artigo 13 a convocação extraordinária da Câmara. O que é isso? É quando a Câmara é convocada para uma reunião extra. O regimento interno da Câmara vai dizer qual é o dia de reunião da Câmara, e ela vai ter aqueles dias de reunião normais. Se, por algum motivo, precisar de mais uma reunião, além daquelas normalmente realizadas, se convoca uma extraordinária. E a banca pode perguntar na tua prova quem é que pode convocar uma sessão extraordinária da Câmara. Ela pode ser convocada pelo presidente da Câmara, ou por 1/3 dos vereadores, ou pela comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que fica numa espécie de plantão durante o período de recesso, ali nos meses de janeiro e fevereiro, ou pelo prefeito. Esses são os que podem convocar uma sessão extraordinária da Câmara. Quando convocada uma extraordinária, a Câmara só pode tratar da matéria objeto da convocação e cada vereador vai ser convocado pessoalmente para essas sessões. Na composição da mesa, da comissão representativa e comissões técnicas, deve ser assegurada a representação proporcional dos partidos. Quer dizer, os diferentes partidos que possuem vereadores devem participar de todas essas comissões. O artigo 15 estabelece a regra das votações. A primeira regra que nós temos é que a Câmara só pode deliberar com a presença de, no mínimo, maioria dos seus membros. Espera aí, se são 9 vereadores, eu estou dizendo para vocês que a Câmara só pode decidir alguma coisa se estiverem presentes 5 vereadores. Se tem sessão na Câmara hoje e não tem 5 vereadores presentes, tem 4 ou menos, não pode votar nada. A regra é essa, tem que ter 5 presentes. E as votações, em regra, serão por maioria simples, que é mais da metade dos presentes. Então, se tem votação na Câmara hoje e estão presentes 5 vereadores, com 3 votos eu já aprovo por maioria,
que é mais da metade dos presentes. Se estiverem presentes 6 ou 7 vereadores, eu vou precisar de 4 votos. Se estiverem presentes 8 ou 9, vou precisar de 5 votos. Então vejam que essa maioria simples é uma maioria relativa, porque ela muda conforme a quantidade de presentes. Em regra, as matérias são discutidas e votadas pela maioria simples. Agora, tem algumas matérias que esta lei orgânica pede mais atenção para que sejam aprovadas. E aí vai ser exigida a aprovação de maioria absoluta ou maioria de 2/3. O que significa maioria absoluta? Mais da metade do total de vereadores. São 9 vereadores. Não importa quantos estão presentes. Se a matéria exige a aprovação de maioria absoluta, vai precisar sempre de 5 votos. E quando a matéria exigir 2/3, vai precisar de 6 votos, né? Porque 2/3 de 9 são 6 votos. Então é isso. Sempre que a lei orgânica disser que é por 2/3 ou maioria absoluta, deve ser respeitado este quórum. Quando ela não disser nada, é por maioria simples. E o parágrafo 1º, justamente, vai apresentar algumas situações que exigem 2 requisitos na sua votação. Essas matérias só podem ser votadas com a presença de 6 vereadores, com a presença de 2/3, e a aprovação por maioria absoluta, que seriam 5 votos. Então, normalmente as matérias precisam de 5 vereadores presentes e por maioria, que seriam 3 votos, já são aprovadas. Caso estivesse só 5 presentes, né? Quando for ser votada e discutida uma dessas matérias, é necessário a presença de 2/3 e o voto de maioria absoluta. E a banca pode perguntar quais são essas matérias que exigem a presença de 2/3 e são aprovadas por maioria absoluta. São elas: o plano diretor, orçamento, empréstimos, auxílio que o município vai dar a uma empresa, isenção de algum tributo, anistia fiscal, que é o perdão de alguma dívida fiscal, né? De alguma infração, de alguma multa fiscal, concessão de privilégios ou matéria que verse sobre interesse particular. Todas essas matérias vão exigir para sua votação que estejam presentes 2/3 dos vereadores e que votem a favor, no mínimo, maioria absoluta, 5 dos 9 vereadores. O presidente da Câmara, que é um dos vereadores, ele não vai votar sempre. Ele só vai votar quando a votação foi feita e ficou empatada, ou quando a matéria exigir um quórum qualificado ou for uma votação secreta. Matéria que exige quórum qualificado são essas aqui, que exigem justamente uma presença diferenciada e uma quantidade de votos diferenciada para aprovação. As sessões da Câmara que são públicas e o voto é aberto, como regra, salvo resolução em contrário. O prefeito vai prestar contas à Câmara quanto ao ano anterior e a Câmara tem um prazo para apreciar as contas. Todo ano, o prefeito vai prestar contas e o Tribunal de Contas do Estado vai fazer um parecer prévio sobre as contas do prefeito, sugerindo sua aprovação ou rejeição. No momento que é feito o parecer prévio pelo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas envia esse parecer para a Câmara. E a Câmara vai pegar o parecer prévio e as contas do prefeito e dentro de 60 dias deve apreciar o parecer e fazer o julgamento das contas. Esse é o prazo que a Câmara tem, então, todo ano para apreciar as contas do prefeito. Todo ano também, dentro de 60 dias do início da sessão legislativa, do início dos trabalhos da Câmara, o prefeito vai até a Câmara numa reunião especial para informar para os vereadores como que estão os principais assuntos do município. Além disso, sempre que o prefeito quiser expor algum assunto para os vereadores, ele pode solicitar que seja marcada uma sessão para que ele seja recebido. A Câmara de Vereadores, na função de fiscalizar tudo que a Prefeitura faz, pode convocar secretários municipais ou titulares de outras autarquias ou instituições do município para comparecerem e prestarem informação. E essas autoridades são obrigadas a comparecer e dar essas informações para a Câmara. A Câmara também pode, em alguns casos, criar a Comissão Especial de Inquérito.
A Comissão Especial de Inquérito é uma comissão de vereadores que é formada para investigar algum fato. Ela também é conhecida como Comissão Parlamentar de Inquérito ou CPI. E essa comissão é criada, então, para investigar algum fato determinado. Sempre que há um fato, então, para ser investigado, a Câmara pode requerer a criação da CPI. Mas é importante vocês saberem que a Comissão Especial de Inquérito só vai ser formada se o requerimento for assinado por, no mínimo, 1/3 dos vereadores, ou seja, 3 dos 9 vereadores. E a banca pode perguntar na tua prova: quantos vereadores devem apresentar o requerimento para a criação de uma CPI? É no mínimo 1/3 dos vereadores. Essa comissão especial de inquérito, na sua função de investigar, vai solicitar informações e documentos à prefeitura. E todos os órgãos da prefeitura têm obrigação de atender os requerimentos da comissão no prazo de 15 dias. Esse prazo de 15 dias também pode ser perguntado na nossa prova. O Poder Legislativo, que vai ter assegurada a autonomia financeira e administrativa e vai elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites definidos para o orçamento do município. E além das demais atribuições que lhes são conferidas por essa lei orgânica e pelo regimento interno, cabe ao presidente da Câmara encaminhar ao prefeito, até o dia 31 de janeiro de cada ano, as contas da Câmara do ano anterior. Vejam só, o prefeito faz as contas do município, presta as contas do município. Nessa prestação, ele coloca as suas contas da prefeitura e as da Câmara. Para isso, todo ano, o presidente da Câmara vai encaminhar a sua prestação de contas até o dia 31 de janeiro. E aí o prefeito vai juntar com as suas contas e encaminhar a prestação de contas do município consolidada. Então, se a banca perguntar qual é o prazo que o presidente da Câmara tem para encaminhar as suas contas ao prefeito todo ano, é até o dia 31 de janeiro. Temos na sequência algumas regras sobre os vereadores, mas sobre isso a gente volta a conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!